Bom, pessoal, vou começar agora a videoaula de número 2, que vai ser operações com ponto. Eu vou falar um pouco sobre a distância entre pontos, o ponto médio, o ponto simétrico, a condição de alinhamento entre esses pontos e o baricento de triângulos. Bom, pessoal, vou começar com distância de ponto, vou começar com a prova dele aqui. Bom, eu selecionei dois pontos aqui, quaisquer, A de coordenada xa e ya, e B de coordenada xb e yb. A distância entre eles é d. Então eu vou marcar cada uma das coordenadas e vai ficar assim. As retas aqui são paralelas e entre cada uma das retas tem um ângulo de 90 graus, todas elas são perpendiculares. Então, essa distância aqui, ó, ela vai ser yb menos ya. Eu vou chamar ela de ΔY. Variação de y, né? A variação de y dos dois pontos. Já aqui embaixo vai ser xb menos xa, que é igual a variação em x. Ok. Então, aqui de ângulo de 90 graus, triângulo retângulo, faz teorema de Pitágoras. Vamos lá. Vai ser cateto, vou fazer com delta y ao quadrado, mais delta x ao quadrado, vai ser igual a distância ao quadrado. Então, para saber a distância, é só passar a raiz dos dois lados, né? Então, quer dizer que d vai ser igual a raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Bom, essa aqui é a fórmula da distância de ponto na geometria analítica. Eu vou fazer duas observações aqui que são bem importantes, tá? No ΔX ao quadrado, não importa se tu fez no ΔX ou no ΔY, vai servir para os dois. Não importa se tu fez xa menos xb ao quadrado, ou se tu fez xb menos xa ao quadrado. Esses dois aqui são exatamente iguais. O que importa é que um tenha o valor igual, uma abscissa tenha valor igual e a outra abscissa tenha valor simétrico, ou seja, valor negativo. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Se o xa for igual a 1 e o xb for igual a 2, beleza? Então no primeiro caso vai ser 1 menos 2 ao quadrado. Vai ser exatamente igual a 2 menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 1 ao quadrado. E isso aqui vai dar 1 ao quadrado. O que é verdadeiro, né? 1 é igual a 1. Então quer dizer que tanto faz se tu fizer xa menos xb ao quadrado, ou se tu fizer xb menos xa ao quadrado. Certo? Outra coisa importante é que caso por algum motivo tenha alguma letra aqui no meio, tu tenha que desenvolver isso aqui. Então, por exemplo, tu teria a menos 2 ao quadrado. Tu teria que descobrir o a, que ele é um valor da abscissa. Vocês têm que lembrar do produto notável. Você não pode dizer que é a ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então tem que dizer que é a ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Isso vai ser igual a ao quadrado menos 4a mais 4. Quando vocês forem desenvolver esse produto notável aqui, caso vocês tenham alguma letra aqui no meio, vocês têm que desenvolver esse produto notável corretamente. Vocês não podem botar a ao quadrado mais o primeiro ao quadrado mais menos o segundo ao quadrado. Isso não é verdade. Então atente-se a isso. Para esse aqui, para vocês não perderem tanto tempo, esse primeiro aqui é a primeira observação.
E a segunda observação para que vocês não cometam uma inverdade matemática. Bom, agora eu vou falar sobre o ponto médio, uma coisa bem simples. Para calcular o ponto médio, basta fazer a média aritmética das abscissas e a média aritmética dos ordenados. Basicamente temos o seguinte: xm é a média aritmética das abscissas. xa mais xb dividido por 2. E ym, que é a ordenada do ponto médio, é igual à média aritmética das ordenadas. Ya mais yb dividido por 2. Assim, o ponto M, o ponto médio do segmento AB, ele vai ser xa mais xb dividido por 2, vírgula, ya mais yb dividido por 2. Assim se calcula as coordenadas do ponto médio de um segmento. Eu vou dar um exemplo agora de uma aplicação do ponto médio num problema de simetria. A questão diz o seguinte: qual é o ponto simétrico a A em relação à origem, dado o ponto A, 2, 3. Bom, o ponto simétrico em relação à origem significa dizer o quê? Significa dizer que a distância do A até a origem é igual à distância do ponto simétrico até a origem. E ela vai estar na mesma reta. Esse ponto simétrico vai estar na mesma reta que A, que é a origem, e que B, que eu vou chamar agora de B. Então quer dizer que O, A e B estão na mesma reta e a distância de A até O é a mesma que de O até B. Ou seja, o que significa? Significa que O, que é a origem do plano, vai ser exatamente o ponto médio do segmento AB. Ou seja, a gente pode dizer que a abscissa do O, da origem, vai ser 0, é igual a abscissa do A mais a abscissa do B dividido por 2. Ou seja, vai ser 0 é igual, esse aqui vai passar para lá, multiplicando, vai dar 0. Então quer dizer que xa, que é 2, mais xb. Então isso significa que xb é igual a menos 2. Ok. E o ponto médio na ordenada também é 0, né? Então quer dizer que ya mais yb dividido por 2 é igual a 0. O ponto médio desse segmento nas ordenadas é igual a 0. Isso significa dizer que 0 é igual, vou multiplicar cruzado aqui, o 2 vai virar 0. O ya é igual a 3 mais yb. Isso significa o quê? Significa que yb é igual a menos 3. Esse tipo de problema aqui do ponto simétrico em relação a alguma coisa pode variar um pouco. Por exemplo, pode ser o ponto simétrico em relação a uma reta, ou um eixo, né, nesse caso, da reta, vocês vão ver mais adiante. Se for, por exemplo, em relação ao eixo y, olha aqui, ó. Aqui tem um ponto, e aqui tu tem um ponto determinado C, que eu vou dizer que vai ser 4 e 5. E vocês querem saber o simétrico a ele, do outro lado aqui, em relação ao eixo das ordenadas. Vai ser um ponto D. Bom, vocês vão ter certeza que vai estar na mesma altura, né? Então quer dizer que só falta determinar a abscissa. Aqui na ordenada vai ser exatamente 0, né? Porque está em cima da origem, só que numa ordenada maior, 0, 5. Bom, se essa distância aqui
é igual a essa distância aqui, então quer dizer que essa distância aqui da direita é 4 e essa distância aqui da esquerda é 4. E se tu sai da origem e anda 4 espaços para a esquerda, então quer dizer que esse ponto D aqui vai ser no ponto menos 4. Então esses são os exemplos mais simples que tu pode aplicar o ponto médio para resolver problemas de simetria, problemas de um ponto simétrico em relação a um outro ponto ou ao eixo e, e mais tarde em outras videoaulas vocês vão ver quanto a outras retas que pode ser qualquer uma, qualquer outra reta. Bom, pessoal, continuando, eu vou falar um pouco sobre a condição de alinhamento de três pontos. Basicamente, como é que tu pode garantir que três pontos estão sobre uma mesma reta? Basicamente, o que tu vai fazer é calcular uma determinante. Esse determinante precisa ser igual a zero. Bom, como é que vocês podem montar esse determinante? Vocês fazem um bloquinho 3x3, preenchem de 1 na coluna da direita, e daí vocês fazem os x na esquerda e os y na direita, de forma que eles fiquem um do lado do outro. Então vai ser xa, ya, xb, yb e xc, yc. Assim vocês calculam o determinante com a regra de Sarri. Eu não vou explicar agora a regra de Sarri porque não é exatamente o objetivo da aula. E daí vocês vão saber se esses pontos estão alinhados ou qual seria a coordenada num ponto que estaria alinhado a esses a dois outros pontos dados. Então, basicamente, tu usa isso para pegar três pontos e ver se eles estão alinhados. Agora eu vou falar um exemplo de como é que tu pode aplicar essa condição de alinhamento para determinar a equação de uma reta que passe por dois pontos. Bom, agora eu vou botar um exemplo de a, como vocês podem determinar a equação de uma reta que passe por dois pontos dados. Bom, aqui tem o ponto A, 2 e 3, e o ponto B, 4 e 6. Então ele pergunta qual que é a reta que passa por esses dois pontos. Qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos? Bom, vocês vão primeiro vão imaginar que existe um ponto C que está alinhado com esses outros dois, e as coordenadas deles são x e y. Então vocês vão fazer a regra de sair. Preencher de 1 aqui. Para que seja alinhado, essa determinante precisa dar igual a zero, né? Então vocês botam ponto A, 2 e 3, o ponto B, 4 e 6, e o ponto C, x e y. Vamos calcular rapidinho isso aqui. É 12 mais 3x mais 4y, que é igual a 6x mais 2y mais 12, né? Passar, passar o y para cá e o x para cá, vai ficar, e o 12 vai cortar, né? Vai ficar 2y é igual a 3x. Então quer dizer que y é igual a 3x sobre 2. Essa aqui então vai ser a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, basicamente, se vocês quiserem saber qual que é a equação da reta que passa por dois pontos dados, é só vocês imaginarem que tem um xy que está alinhado a esses outros dois pontos e calcular essa determinante aqui sendo igual a zero. Assim vocês conseguem a equação da reta bem aqui. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a mediana e depois o baricentro de um triângulo. Bom, a mediana é um segmento, pela definição, é um segmento de reta
que vai de um vértice de um triângulo, até a metade desse seu lado oposto. Então quer dizer que a mediana, ela do ponto C, por exemplo, ela vai daqui até aqui, até o outro lado, de forma que ela divida o outro lado em duas partes iguais. Bom, tendo em vista isso, vamos ver a definição de baricentro. Baricentro é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Ou seja, existe um ponto notável, um ponto que sempre acontece para um dado triângulo, que ele vai ser o ponto de encontro dessas medianas. Então, se eu, por exemplo, vou botar a mediana de B aqui, vou fazer bem no olho aqui mesmo, né? Essa porção aqui tem que ser igual a essa. Então, esse ponto aqui tem que ser o ponto G, também conhecido como ponto de gravidade. Bom, agora como é que nós vamos calcular a coordenada desse ponto G, sabendo as coordenadas dos pontos dos vértices desse triângulo? Bom, ah, não vou fazer demonstração aqui. Se alguém quiser ver a demonstração, eu posso fazer, mas eu acho que não é importante agora. E, ah, basicamente, o que vocês têm que fazer para encontrar a, a coordenada do ponto de gravidade do baricentro, vou chamar xg e yg. É basicamente fazer a média aritmética das abscissas coordenadas. Então, xg vai ser igual a xa mais xb mais xc dividido por 3. Essa aqui é a abscissa do baricentro. Já a ordenada do baricentro vai ser a média aritmética das ordenadas dos vértices. Então vai ser ya mais yb mais yc dividido por 3. Então quer dizer que o ponto G ele vai ser determinado por essas duas coordenadas aqui, né? Então quer dizer que a abscissa do ponto G vai ser a média aritmética dos vértices do triângulo em questão. E a ordenada do ponto do baricentro vai ser a média aritmética das ordenadas dos vértices do triângulo em questão.